Pessoal, tudo bem? Começando então mais uma aula de língua portuguesa, se é que isso é possível, né? Espero que todos estejam bem, estou morrendo com saudade de vocês. A aula de hoje a gente vai fazer com base no material que vocês receberam em casa. Aí vocês vão virar para mim, professora, pelo amor de Deus, eu não recebi ainda, o que eu faço? Gente, na verdade essa aula vai ser mais um teste, tá? Pra gente ver o que vocês estão recebendo, o que vocês preferem fazer. Alguns já receberam essa atividade, esse material em casa, então é um livrinho, tá? A gente vai fazer então o terceiro módulo, páginas 14 e 15, atividade 1. Para quem não tem, eu vou deixar disponível o link para vocês conseguirem fazer o download, ou então a própria atividade mesmo eu deixo em foto, em texto, tá? Para vocês conseguirem fazer. E aí a gente vai vendo o que vocês preferem fazer, tudo bem? Então vamos lá, língua portuguesa, trilhas de aprendizagem, páginas 14 e 15. Vamos lá? Começando então, a atividade 1, ela vai falar o seguinte pra gente, ó. Observe atentamente a imagem abaixo e em seguida responda as questões. Vamos olhar essa imagem então? Pronto. A imagem que é fruto do trabalho é essa daí. Pergunta, tem alguém que não viu nenhuma imagem parecida com essa ultimamente? Se alguém não viu, por favor, dá uma ligada pra mim, que a gente precisa conversar seriamente, tá? É uma imagem que tá super em alta, tá todo mundo comentando há meses isso. Tudo bem? Então tá. Continuando aí, então vamos para a atividade propriamente dita. Então, letra A. Descreva a imagem assim. Atenção às cores utilizadas na ilustração. Vamos olhar então de novo a imagem? Olha lá. O que eu tenho, o que eu consigo reconhecer nessa imagem propriamente dita? Quais elementos que eu tenho aí? Então ele falou assim, olha, atenção nas cores utilizadas na ilustração. Professora, o que é a mesma ilustração? Gente, ilustração é o desenho, é a imagem, ok? Então vamos lá. Quais são as cores? Então eu tenho aí, na verdade, duas cores predominantes, que é o azul e o vermelho. Só para vocês lembrarem de uma coisinha, tá? Quando eu tô falando em cores, o vermelho, por exemplo, se eu tenho o vermelho no farol, eu não posso passar, tá? Então, tudo que tá vermelho tá em estado crítico. Então, prestem atenção nessas cores aí que são usadas, tá bom? Bom, questão B. Qual é a mensagem transmitida pela ilustração? Então, olha lá de novo a ilustração. O que essa ilustração me passa de mensagem? Tudo bem? Então, não é só eu virar e falar assim, o que ela tá passando literalmente de mensagem para mim? O que eu entendo quando eu vejo isso? C. Observe que há um sinal de pontuação em destaque na imagem. O que ele representa? Bom, todo mundo está conseguindo ver o sinal de pontuação? Lembra para que eu uso o sinal de pontuação? Então, eu uso o sinal de pontuação no texto para eu conseguir reproduzir no texto escrito a entonação e a emoção da linguagem falada. Tudo bem? Então, que ponto que é esse? Já até dei uma dica aí, hein? Que ponto que é esse daí? Ah, professora, não lembro. Então, vamos lá. Ponto de exclamação. Em português, esse ponto tem a finalidade de indicar vários estados emocionais. Ele indica alegria, dor, susto, súplica e etc. As frases com estes sinais são conhecidas como exclamativas. Várias indicam ordem. Pronto, professora. É o ponto de exclamação. É isso. Já resolvi. Então, a minha pergunta é, será que essa exclamação que eu expliquei agora tem a ver exatamente com a ilustração que vocês estão vendo? Será que faz muito sentido? Poxa vida, será que esse ponto aí vai estar indicando para mim alegria? Acho que não. Então, vamos ver aqui. Bom, o ponto de exclamação
ele pode indicar, então, ele pode ser um ícone de atenção e alerta de coronavírus. A exclamação marca sinal de perigo para a saúde, pandemia de Covid e símbolo da pandemia propriamente dita. Então, esse ponto de exclamação aí, ele tem, então, um outro sentido. Ele vai alertar para mim que aquele lugar é um lugar de perigo à saúde, tá certo? Vamos para a próxima. D. De acordo com a imagem, podemos dizer que a preocupação com o coronavírus é um fato recente. Apresente uma justificativa para a resposta. Bom, então eu vou falar o seguinte. De acordo com a imagem, presta atenção que eu não vou falar de outras coisas, de alguma coisa que eu acho que é. De acordo com a minha imagem. Então, vou olhar para a imagem propriamente dita. E aí eu vou responder. A preocupação é recente? É uma coisa de agora? Começou semana passada? Começou o mês passado? Começou faz 2 meses? Ah, então vamos pensar assim. Tudo bem? Se é recente ou não, eu vou colocar lá o sim ou não. Ok, tudo bem. Só que eu preciso apresentar uma justificativa. O que é isso? Eu pego um elemento que está no texto, um elemento que está lá na minha imagem, na minha ilustração, e aí sim eu pego e falo, olha, é recente por conta disso ou não é recente por conta disso? Tudo bem? Então tá. Próximo, questão E. Segundo a figura da página anterior, os problemas associados ao coronavírus dizem respeito apenas ao Brasil? Justifique sua resposta a partir de elementos presentes na imagem. De novo, ó. Então, tudo que está acontecendo com o coronavírus é só do Brasil? Só deu problema no Brasil? Então tá. E aí, eu vou falar, então, olha, é só do Brasil. Ou então, não é só do Brasil. Você vai ter que justificar isso. Então, o que você vai ter que fazer? Olhar a imagem novamente e falar para mim. Olha, é problema só do Brasil porque tem isso na imagem, ou então não é problema do Brasil porque tem isso na imagem. Então, vocês vão olhar a imagem, não é achismo, galera. É para olhar a imagem, tá bom? Vamos lá. Finalizando aí, a questão F, ela traz para a gente o seguinte. Observe os tipos de linguagem existentes nos textos que usamos para a nossa comunicação. Tipos de linguagem, professor, existe isso? Existe. Então, começando aí pela linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade ou na escrita. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu converso com vocês, eu estou produzindo um texto verbal. Ah, professor, eu estava lendo um livro super bacana. Ok, linguagem verbal. Isso daí é muito fácil. Toda vez que eu uso a palavra para me comunicar, eu estou usando a linguagem verbal. Depois, eu tenho o seguinte. Eu tenho a linguagem não verbal, professora. Mas tem como eu me comunicar sem usar palavras? Na verdade, tem. E isso daí é a linguagem não verbal. Então, vamos imaginar de novo. Estou lá no trânsito, olhei uma placa. Essa placa não necessariamente precisa estar escrita, mas eu entendo o que ela quer dizer para mim. Isso é linguagem não verbal. Então, linguagem não verbal é o uso de imagens, fotografias, desenhos, expressões faciais, gestos, pinturas, danças, sinais, sons e etc. que vão trazer para mim uma compreensão. Tudo bem? Bom, professora, ok, então já entendi. Linguagem verbal e não verbal. Só isso? Não, eu tenho também a linguagem mista. Para quem me ouviu lá falando de charge, então a linguagem mista é a que vai misturar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, é qualquer tipo de texto que vai misturar, por exemplo, um desenho e uma fala de uma personagem. Tudo bem? E aí sim, a questão F propriamente dita, que é a seguinte. Qual é o tipo de linguagem empregado no cartaz usado na atividade 1? Explique o porquê. Então, é linguagem verbal? É linguagem não verbal? Ou é linguagem mista? Então, eu tenho que escolher uma das 3 e aí sim explicar o porquê. Olha, é linguagem assim por causa disso. É linguagem de tal forma por causa daquilo. Tudo bem? Então, sempre prestando atenção nos elementos do texto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Um beijo para vocês. Até mais.